Bem, pessoal, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Ricardo Gomide, eu sou gestor de tecnologia da informação e telecomunicações da empresa Geosol. É uma empresa brasileira que está há mais ou menos 65 anos no mercado e a Geosol atua no segmento de pesquisa mineral e sondagem, ou seja, a gente tem um negócio muito particular, ou seja, não é algo trivial ou facilmente, soluções para a nossa empresa não são facilmente encontradas no mercado, a gente realmente tem que desenvolver praticamente tudo. E o nosso trabalho, basicamente, na área de TI, é dar suporte às operações da empresa, através de desenvolvimento de software, através de soluções, gerenciamento de projetos e etc. Basicamente, esse é o nosso principal papel na empresa. É uma holding composta por 7 outras empresas e hoje nós temos em torno de 3.500, 3.700 funcionários no nosso quadro, que utilizam sistemas, que utilizam recursos disponibilizados pelo setor de tecnologia da informação. Basicamente, nossa decisão se deu no ano de 2010. Em meados de 2010, nós conhecemos a ferramenta Maker. A ferramenta teve inúmeras e diversas evoluções nesses quase 6 anos que a gente trabalha com a software. E tem sido uma experiência um tanto quanto, no início, muito surpresa. Pôde realmente nos entregar tudo aquilo que foi apresentado e muito gratificante também por parte dos desenvolvedores e por parte dos usuários, dos diretores, dos stakeholders no geral, ou seja, as pessoas que são interessadas nos projetos, e encontrar que a gente tinha capacidade de desenvolver soluções de maneira rápida e assertiva através dessa ferramenta. Nós temos uma equipe de TI bem enxuta, são basicamente um desenvolvedor analista e um programador. Apenas isso, não tem nada além disso em se tratando de desenvolvimento de software e a parte de criação da empresa realmente. Então, isso significa que não temos muitos recursos, dinheiro, nosso nível de erro, nosso percentual de erro, ele tem que ser mínimo para evitar que a gente desperdice tempo e desperdice recurso desnecessário. E a gente estudou a ferramenta antes de fazer a aquisição dela de forma muito minuciosa, muito técnica, porque quando a gente viu, realmente a gente ficou com o pé bastante atrás, pelo fato da nossa equipe de TI ter muita experiência, tanto em desenvolvimento de software quanto nas outras áreas de TI. A gente, obviamente, como todos que conhecem, pensa, isso não é possível de ser feito dessa forma. Tem algo que não está sendo bem esclarecido, tem alguma coisa que a gente não conseguiu entender como é que funciona. E então isso levou a gente a pesquisar bastante a ferramenta, foram em torno de 3 a 4 meses de avaliação da ferramenta, com testes, participando de eventos, interagindo com outras pessoas que usavam a ferramenta há algum tempo. Obviamente que existiam problemas, como é normal de qualquer plataforma de desenvolvimento, qualquer framework, é normal, mas, assim, um fato é que a gente sempre teve o suporte necessário da equipe de suporte da TOTS, a equipe de especialistas, quando nos deparávamos com situações mais complexas. Então, a gente definiu comprar a ferramenta e estamos há 6 anos, começamos na versão 2.4, se não me engano. Hoje a ferramenta está indo para a versão 3.9. Passamos por vários processos de migração, vários processos de implantação de novos sistemas e migração de sistemas já existentes na plataforma
experiências com mobile, experiências em usuários que utilizam Windows, usuários que utilizam Linux, usuários que acessam através do telefone, diversas aplicações. Eu vou mostrar de forma resumida para vocês terem uma ideia da dimensão do desenvolvimento que foi feito e que tem sido feito. Então, basicamente, hoje na Geosol, a gente tem 4 plataformas desenvolvidas através do Maker. A primeira plataforma é essa que vocês estão conseguindo ver, que é a plataforma que é o business da empresa, que é o GeoCore, ou seja, é um sistema que você não encontra em nenhum lugar do mundo para vender. É um sistema totalmente especialista que trabalha com a parte de sondagem. Temos o GeoReport, que eu mudei de aba aqui, mas a identidade visual dos sistemas ela é bem parecida. Só muda basicamente o logotipo no rodapé da página. O GeoReport é um sistema que foi o primeiro desenvolvido, que ele hoje integra mais de 120 relatórios que eram desenvolvidos em sistemas legados, eram desenvolvidos em VB6, em Delphi, em Fox Pro, alguns deles em C, e plataformas que a gente não tinha mais mão de obra qualificada e com agilidade para dar manutenção, e que a gente migrou todos esses sistemas de diversas plataformas, todos esses relatórios, para uma única plataforma, que foi o Maker. Temos também um outro sistema, que é o GeoSum, que é um sistema de gerenciamento de metas, um sistema de acompanhamento de metas e resultados. A GeoSol hoje ela trabalha com metas, e todos os funcionários da empresa que possuem metas têm o acompanhamento das suas metas, dos seus planos de ação através do sistema. E também desenvolvemos um GED, um sistema de upload de arquivo, controle, indexação, download e organização de arquivos, que é distribuída para vários usuários. O GeoCore, que é o sistema que a gente, vamos dizer, tem mais rotinas desenvolvidas. Eu vou fazer um login nele aqui para a gente. O meu perfil, obviamente, ele não tem nenhum tipo de restrição. O menu aqui em cima vocês podem ver. Obviamente que o Maker te dá tanto facilidades para você trabalhar com ele, e ao mesmo tempo ele não te limita a utilizar recursos que são oferecidos para o desenvolvedor no momento do desenvolvimento. Ou seja, o consultor vai mostrar depois, mas a tela que vocês vão ver, o desenvolvimento de um sistema nativo, ela não será essa, com esse layout. Obviamente com logotipo não, eu digo o layout da tela mesmo, a construção dos botões, dos menus, etc. Mas ao mesmo tempo que ela te propõe um modelo que é interessante, que dá para você começar a desenvolver já entregando para o usuário uma aplicação que funcione, ele também te abre o espaço para customizar o seu ambiente de acordo com a sua necessidade. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou com a ferramenta, com layouts padronizados, distribuídos pela software, sem nenhum tipo de problema. Depois, com a maturidade do sistema, a gente sentiu que a gente precisava de aplicar uma identidade visual para cada um dos sistemas e para a ferramenta. Então, a gente teve condições de, utilizando o recurso da própria ferramenta, conseguir fazer essa customização, em que muitas pessoas acessam os nossos sistemas e não sabem nem qual a linguagem que foi desenvolvida, o sistema, informações que não competem às pessoas de fato. E isso é um ponto muito positivo, essa oportunidade de você ir além do que a ferramenta te oferece. Eu tenho aqui nesse sistema, por exemplo, desde simples telas de cadastro,
ou seja, telas não tão e de atribuições de informação que são habilitadas ou desabilitadas à medida que eu informo uma outra informação, ou seja, o controle de campos, o controle de permissões, o controle de visualizações e utilização dos componentes, ela é totalmente... Sim, sim, Adriano. Adriano, você me chamou? Por favor. Então, tem desde dessas telas de cadastro mesmo, de informações, e também telas mais elaboradas, por exemplo, como, por exemplo, um planejamento de um serviço. Então, o planejamento de um serviço, eu tenho outros componentes que vão ser acionados a partir dessa tela. Tem, por exemplo, aqui um quadro de veículos, desbloquear o pop-up. Então, aqui eu tenho um componente, uma tela chamando uma outra. Vocês não devem estar entendendo muito, mas essa tela, por exemplo, é o planejamento das unidades. Então, como a gente trabalha com projetos na empresa, cada novo projeto é um novo planejamento no sistema. Isso requer que eu faça um planejamento de todos os recursos que vão ser alocados. Eu tenho também alguns relatórios dinâmicos, por exemplo, funcionários por sonda, que eu utilizo recurso da própria ferramenta. E aqui eu avalio todos os meus projetos e em tempo de execução eu vejo se ele está dentro da meta, fora da meta e qual o requisito que ele está conforme ou inconforme. E esse mesmo relatório, por exemplo, eu posso fazer a impressão dele e ele vem para mim em planilha de Excel. Essas são funcionalidades que a gente utiliza através do uso do sistema Maker. Eu tenho diversos outros tipos de rotinas e de relatórios que são utilizados, como, por exemplo, controle de veículos, controle de efetivo, informações... Deixa eu ver se eu consigo acessar esse aqui. Não consigo, esse aqui eu não tenho acesso a ele. Mas um relatório, por exemplo, planejamento geral. Vou pegar um projeto mais recente. E com relação, aproveitando enquanto está gerando o relatório, com relação a um outro ponto interessante, é que você não necessita de ter uma infraestrutura super dedicada para o desenvolvimento de software, que é o nosso caso. Nós somos uma empresa que ela é uma empresa que o foco dela é sondagem, mineração. Então, os recursos que são voltados para a área de TI, eles são escassos e limitados. Portanto, eu tenho um servidor relativamente simples, onde é que é feito o desenvolvimento das ferramentas. Isso hoje é um servidor, mas já foi a máquina do próprio desenvolvedor, por exemplo. E o servidor que eu faço a publicação desses aplicativos, desses softwares, que pode ser tanto na plataforma Windows quanto na plataforma Linux. Quanto ao banco de dados, vocês vão ter informações mais concretas, mas a plataforma hoje, para a Geosol, atua com banco de dados MySQL, Oracle e Microsoft SQL. A gente comunica com 3 bancos e comunicam também com fontes de dados externas, como, por exemplo, arquivos CSV, arquivos TXT, planilhas de Excel e etc. Esse, por exemplo, é um relatório de planejamento geral de serviço, que ele gera um PDF, mas pode gerar um Excel também, que ele demonstra várias características do nosso serviço e é o norte, por exemplo, para que a empresa comece a saber onde é que ela está, onde é que ela vai chegar e o que ela precisa fazer. Pois bem, esse é um dos sistemas, é o sistema com certeza o mais importante que a gente utiliza.
Eu tenho um outro sistema aqui, que é o GeoReport, que foi o principal sistema que o primeiro sistema, na verdade, que a gente trabalhou com desenvolvimento. Então, se vocês forem observar no menu acima, eu tenho praticamente todos os setores da empresa. Compras, contabilidade, estoque, oficina, a parte gerencial, que é da diretoria, RH e diversos. Como são várias empresas, eu tenho que escolher qual a empresa que eu quero e a filial da empresa. E aqui eu tenho desde simples relatórios como aniversariantes. Eu escolho um mês. Como relatórios bem complexos que, por exemplo, medem o turnover da empresa, ou seja, a quantidade de pessoas que entram e que saem, como a avaliação do nosso patrimônio, relatórios contábeis. Então, aqui eu tenho um relatório assim, relativamente simples, mas a ferramenta me dá condições, através de um gerador de relatório, de fazer esse desenvolvimento aqui separado por setor, as pessoas que fazem aniversário no mês de abril. Como são muitos funcionários, então eu tenho muitos funcionários também que fazem aniversário no mês de abril. Por exemplo, na parte de compras, pedidos, último preço, movimentações, dados de fornecedores, etc. Esses são funcionalidades interessantes que a gente, por exemplo, aqui eu estou consultando dentro da minha base de dados do meu RP o cadastro da Software Solutions, e eu não preciso de gastar uma licença do meu RP para saber essa informação sobre a software ou sobre qualquer outro fornecedor. Através de uma outra plataforma, eu conecto no banco de dados do meu RP e obtenho essas informações que estão lá dentro. Uma tela dessa aqui, você desenvolve ela em 10 minutos, praticamente. E tenho também, por exemplo, itens mais complexos, como, por exemplo, impressão de etiquetas em código de barra, impressora térmica, impressoras que têm linguagem de programação específica para elas, e o Maker dá suporte a esse tipo de interação. Obviamente que você precisa ter um conhecimento na área de impressoras térmicas e segmentos relacionados, mas o mais importante é que, caso você tenha o conhecimento, a ferramenta te dá o subsídio para que você faça essa impressão. Por exemplo, eu tenho aqui um produto que é o Arruela de Segurança Mac 320, que é um equipamento que a gente tem aqui, e aqui eu consigo obter o código, a referência, o endereço, consigo imprimir a etiqueta de código barra, etiquetas de excesso, etc. Ou seja, basicamente um sistema de geração de relatórios. A empresa inteira utiliza essa plataforma e antigamente cada setor da empresa utilizava um sistema gerador de relatório separadamente. Aqui é um sistema bem simples, que na verdade eu não logo com meu nome, eu logo como usuário, que é a minha matrícula. E aqui basicamente eu tenho duas visões. Meu menu aqui já não é como administrador mais, é como usuário da ferramenta. Eu tenho aqui as configurações do meu PLR, ou seja, do meu plano de remuneração variável, e aqui eu tenho os planos de ação que a ferramenta me gera em caso do não alcance de metas. Então, por exemplo, aqui eu posso filtrar do ano de 2015, nenhum mês, status concluído, planos reincidentes. Então, aqui já apareceu uma meta, por exemplo. Eu vou abrir ela aqui. Uma tela um pouco mais complexa. Que eu tenho as informações com relação ao meu plano de metas, a ocorrência
ação imediata, e aqui eu tenho desenvolvimento do plano de ação. Então, se vocês verem a diversidade de componentes que eu estou utilizando numa mesma rotina, numa mesma tela, é algo de ser destacado. Em termos de tecnologia, só nesses componentes que eu demonstrei, a gente tem atuação de Java, atuação de JavaScript no browser, eu tenho, além disso, dados armazenados em bancos de dados MySQL, isso tudo de forma precisa de saber isso. A gente sabe porque a gente já tem uma longa experiência. HTML5 e CSS3. Então, todas as tecnologias estão embarcadas na ferramenta de forma nativa e você pode utilizá-la, inclusive sem saber que está utilizando. Aqui eu tenho uma tela de plano de ação em que eu fui questionado, por exemplo, com relação ao custo de hora extra do setor, e eu entro com uma ação justificando o porquê que isso ocorreu e etc. E o sistema faz todo o follow-up, ou seja, sai do departamento, o sistema nasce no nosso plano de metas, quando não atinge, passa pelo nosso departamento de qualidade, que me aciona automaticamente, eu respondo para o setor que eu atingi diretamente, ou seja, eu atingi aqui o setor de RH, o setor de RH avalia a minha justificativa, repassa uma resposta para mim e para a qualidade, que encerra a minha não conformidade como procedente ou improcedente. Todo esse fluxo é tratado via sistema e efetivamente funciona. E o Geodoc, por último, porém não menos importante, que é um GED que a gente desenvolveu dentro das nossas necessidades, que inclusive nos atende muito bem. Então, como eu tenho projetos em diversas cidades, inclusive em diversos países onde a empresa atua, eu necessito disponibilizar documentos para essas pessoas que não estão aqui na nossa planta, que não estão aqui na nossa sede. Esses documentos são controlados, então eu tenho as pessoas que fazem upload de documentos, por exemplo, e elas definem, por exemplo, é um documento de funcionário, é uma categoria, por exemplo, de documento de segurança do trabalho, o tipo de arquivo é uma ficha de EPI, e aqui eu vou escolher a data que esse exame, eu escolho o funcionário da empresa. Então eu vou carregar aqui agora a lista com todos os funcionários da empresa. A Joana, por exemplo, eu vou enviar um arquivo dela. Esse arquivo vai ser feito o upload para dentro do meu banco de dados e para dentro da infraestrutura da Geosol, e eu vou enviar ele por aqui. E uma pessoa que tenha permissão de acessar esse documento, ela vai fazer a pesquisa inversa, ou seja, ela vai localizar aquele documento para fazer o download dele. Então, nesse momento, a gente abstraiu uma série de complexidades com a utilização da ferramenta. Show. Funcionário. Vamos ver se eu consigo localizar algum que tenha algum documento desse. Eu não vou saber um funcionário que tem um documento aqui agora, mas, de toda forma, não tem problema. Para a pessoa, eu estou como administrador do sistema, mas quando aqui tem toda a parte de parametrização, eu faço cadastro de grupo, cadastro de categoria, tipo de arquivo, arquivo por funcionário, arquivo por função, documentação pendente, por exemplo, que são os relatórios de criticidade do sistema. E também dentro do Geodoc eu tenho um controle de contratos, então que segue também o workflow, e utilizo toda a plataforma para isso. Então, se eu tenho uma necessidade de locar um imóvel, o solicitante, onde é que ele esteja, abre o input no sistema para alocar um imóvel, informa os dados da locação dentro do sistema,
E aqui vocês podem ver o histórico desse contrato específico. Então, ele começou em 2015, foi impresso, enviado para o fornecedor e foi impresso várias vezes até chegar num acordo, até ser devolvido pelo fornecedor, enviado para o jurídico, recebido pelo jurídico e analisado pela diretoria. E aqui eu tenho todo o fluxograma de aprovação de um novo contrato ou não. Um sistema GED hoje é algo que custa caro, porque nós já, infelizmente, tivemos a experiência de ter adquirido um sistema que fazia parte do que o nosso sistema hoje faz, em termos de GED, e jogamos dinheiro na lata do lixo, e não te dá ainda a possibilidade de customizar essa necessidade de acordo com a sua demanda. E através do Maker, a gente teve essa condição de desenvolver uma ferramenta simples, com baixa complexidade, com alto nível de utilização. Com relação à performance do sistema, essa é uma questão que o pessoal com quem eu me relaciono, e eu sempre comento da utilização do Maker, sempre me pergunta, deve ser muito pesado, tudo muito lento, porque tem que chamar muitas funções, muitas coisas. Não, nossa infraestrutura é básica, os nossos links remotos são limitados e todos os usuários que precisam de acessar o sistema acessam via celular, via modem 3G, algumas localizações têm uma internet melhor, todos eles utilizam VPN para acessar a nossa ferramenta e não encontramos dificuldade nenhuma com relação a isso. Isso é um mito realmente que aconteceu no passado, baseado naquelas plataformas de criação automatizada de programa, criação aleatória de programa. Não é o que efetivamente a gente tem de experiência com o Maker. Se algum de vocês tiver alguma dúvida com relação a esses tópicos que eu abordei aqui, eu posso estar passando para vocês, respondendo, etc. Mas eu passo agora a palavra para o Adriano para dar continuidade à apresentação. Uma boa tarde para vocês. Obrigado.